Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 24. Nós vamos falar sobre o caminho de Emaús. Lucas, capítulo 24. Mesmo assentados, a gente vai ler do versículo 13 até o versículo 35. Com certeza você, grande maioria, conhece a história. Preste atenção, que sempre Deus tem algo novo para nós, amém? Lucas capítulo 24, versículos 13 ao 35, diz assim: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: Que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamava Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes disse: Quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e à crucificação. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres daqui conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles os constrangeram e disseram: Fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes disse, lhes deu, melhor dizendo. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: Porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha a Escritura? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles, os quais diziam: O Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém? Pai querido, abrimos nosso coração para Ti, e que o Senhor faça dessa noite um
uma noite, ó Deus, onde a Tua palavra gere dentro de nós uma mudança real, uma mudança necessária. Consagramos os minutos que virão somente para Te ouvir. Essa é a nossa oração. Colocamos a nossa mente à Tua disposição. Em nome de Jesus. Amém. Diga assim comigo. A história, diga bem forte, a história de dois homens que saíram do lugar onde deveriam ficar. Então, para o seu irmão gravar, vira para ele e diga assim, ó, essa história é a história de dois homens que saíram de um lugar que deveriam ficar. Essa, meu irmão, talvez é a história de muita gente. Muitos momentos, talvez, meu irmão, da sua vida, você se movimentou, você saiu, você partiu sem uma direção. E eu quero, meu irmão, no início dessa palavra, te dizer o seguinte: bem-aventurado aquele que fica, bem-aventurado, meu irmão, aquele que suporta, porque é diante deles que Deus vai manifestar a sua honra e a sua glória. Não foi, meu irmão, somente esses dois discípulos que dissiparam. Com certeza foram muitos outros que se diziam discípulos, mas quando apareceu a perseguição, quando eles constataram que tudo estava dando errado, eles simplesmente se dissiparam. Acontece que a Bíblia não fala dos demais discípulos que fugiram de Jerusalém, mas Deus fala de dois homens, diga comigo, dois homens. Eu não sei, meu irmão, o que havia na vida desses dois homens, mas tinha algo especial. A Bíblia não diz os pormenores da sua história, os pormenores da sua vida, mas há algo de especial na vida desses dois homens. Mesmo tendo fugido, mesmo tendo muitas vezes desobedecido, Jesus foi atrás deles no caminho. Quantos aqui creem que foram resgatados por Jesus no caminho? Levante a mão, dá um glória a Deus. Então, meu irmão, eu posso te dizer algo. Há algo de especial na sua vida. Você está me ouvindo? Dá um glória a Deus aí. Há algo, meu irmão, que Deus viu na sua vida e Ele foi até o caminho da desobediência e Ele te resgatou. Talvez você pense assim: por que eles saíram de Jerusalém? Se eles mesmos dizem que Jesus era um grande profeta e através da vida de Jesus muitos milagres aconteceram, por que eles saíram do lugar onde não deveriam ter saído? Um dos motivos, meu irmão, sabe qual é? Diga assim comigo: medo. Diga bem forte: medo da humilhação. Meu irmão, para ficar em Jerusalém tinha que ser muito macho. Para ficar, meu irmão, em Jerusalém depois da crucificação, tinha que ser muito fiel. Você imagina o que eles passaram? Você imagina o que os outros discípulos passaram? Quando o povo passava diante deles e dizia: lá está o discípulo do homem morto. Quantos, meu irmão, não debocharam dos discípulos, porque o seu profeta tinha morrido? E eu tenho certeza que um dos sentimentos que passou pelo coração desses dois discípulos foi o medo de ser humilhado. E às vezes, meu irmão, é justamente o medo da humilhação que movimenta a sua vida para o lugar errado. É o medo de dar errado, como eu preguei hoje de manhã. É o medo de dar errado, é o medo de ser humilhado, é o medo do que as pessoas vão dizer a teu respeito.
E esse medo, sabe o que que faz? Ele te tira de Jerusalém. Esse medo te tira do lugar certo. Esse medo te tira do lugar da ressurreição. Será, meu irmão, que a sua vida tem sido paralisada por esse medo? Pega na mão do seu irmão e diga assim: não tenha medo. Dá um sorriso e diga com autoridade assim: você não vai ser humilhado. Será, meu irmão, que você está movimentando a sua vida porque você está com medo do que as pessoas vão dizer? Ou será que você está com medo de ser crucificado? Porque com certeza foi um outro sentimento que passou no coração dos discípulos. Se o nosso mestre foi crucificado, por que nós não seríamos? Medo da morte. Será, meu irmão, que o medo da morte movimenta a sua vida para lados errados? Será, meu irmão, que o medo, e talvez não só da morte, mas outros medos, estão movimentando a sua vida para aldeias que você não deveria estar? Medos e inseguranças. Eu profetizo, meu irmão, há de cair por terra todo espírito de covardia no nosso meio, em nome de Jesus. Todo espírito de covardia caia por terra em nome de Jesus. Deus, meu irmão, permite a gente passar por umas situações para testar a gente. Eu me lembro quando eu era jovem, nós fomos orar no monte. E quando nós pisamos no monte, começou a vir, meu irmão, sobre nós um medo muito grande. E começamos ali, eu e outros, do nada, ter um medo, a vontade de ir embora, de sair correndo. Não sei se você já sentiu isso em num determinado momento da sua vida. E veio aquele medo, aquela vontade de sair fora. Quando chega um e diz: Bruno, estou com muito medo, não sei porquê. Chega outro, estou com muito medo. Aí a gente se reúne, um bando de barbado, e começa a dizer: vamos embora, porque o negócio está pesado. Um ainda disse assim: vamos chamar pastor Adílio, vamos sair fora. Era o nosso pastor na época. E ali, meu irmão, o medo começou a contagiar. Diga assim comigo, medo de um contagia outro medroso. Não é verdade, irmão? Se tem um medroso, o medo dele pode contagiar os outros. E ali, meu irmão, começou a vir um pavor. E a gente estava descendo do monte para ir embora, quando um outro jovem que estava distante, ele saiu do seu lugar, ele veio no meio da gente e disse assim: olha, não sei o que vocês estão conversando, mas Deus manda dizer que o Senhor vos dá um espírito de ousadia e não de covardia. Naquela hora, meu irmão, nós pegamos ali uma mão do outro, começamos a orar, começamos a clamar, e o movimento de Deus veio, o vento de Deus veio. Mas daqui a pouco, meu irmão, um daqueles jovens começa a chorar e a gritar. Começa a chorar, e a gente: o que está acontecendo, cara? Ele vai e aponta para a árvore e diz assim: estou vendo um demônio pendurado na árvore. Irmão, o pavor que tinha ido embora voltou. E ele gritava: lá, está lá na árvore, ai meu Deus. E a gente: meu Deus, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Como se não bastasse, o outro irmão chegou para mim: gente, eu não estou aguentando. O que foi? Eu estou ouvindo a voz da minha mãe que morreu e ela está me chamando. Irmão, foi um pavor geral. Parecia filme de terror. Quando, meu irmão, foi até Romildo, pastor Romildo lá do Quarta Vento. Naquela hora a gente saindo para ir embora,
Romildo falou: peraí, Deus está me dando uma visão. Eu estou vendo um anjo de Deus descer nesse lugar com uma espada de fogo e cortando a cabeça desse demônio. Aí já o medo foi embora de novo. E a gente começou: glória, aleluia, aleluia. O lugar que Deus tinha para nós naquele dia era um monte. E nós fomos extremamente abençoados naquele dia. Daquele grupo saíram vários pastores, saíram missionários. Um deles está no Timor-Leste, enfim. O lugar, o nosso lugar, nossa Jerusalém era aquele monte. Só que quando o diabo vê que a gente está no lugar da ressurreição, a gente está no lugar certo, o diabo vai tentar nos amedrontar. Ele vai ressuscitar antigos medos para tentar paralisar a sua vida. Levante a sua mão direita e diga assim: o tempo de covardia acabou. Diga: eu não tenho medo de demônio. Se aparecer um demônio, eu vou repreender em nome de Jesus e não vou morrer do coração. Amém, irmão? Jesus, Isaac esse dia falou: pai, se aparecer um bicho aqui, aí eu acho que foi Isaac, aí Isaac falou: eu vou repreender em nome de Jesus. E é interessante, irmão, que a infantilidade, Isaac não está aqui não, né? Então vou falar, Isaac está lá embaixo. O fato da gente ser infantil gera uns medos na gente que a gente... Isaac, essa noite não dormiu direito, né? Ficou com medo. Aí ela já perguntou para ele: por quê? Aí eu tô com medo da velhinha. Que velhinha? Nossa vizinha, irmão. Até uma vizinha, tá de uma senhorinha. E ela tadinha muito sozinha, então ela anda assim meio sozinha. E Isaac cismou. Esdras queria abrir a janela, que estava um calor miserento. Aí ele: não abre não, que eu estou com medo da velhinha. Aí no carro a gente falou: Isaac, será que a velhinha vai te pegar? A gente quando é criança, infantil, a gente inventa isso aí, irmão. Ele está na idade de viver isso. Pior é um monte de homem barbado, mulher crescida, que inventa medos para si. Ouça o que o Espírito Santo está te dizendo. O medo não vai movimentar a sua vida. O medo de ser humilhado não vai, porque você, repito, não será humilhado. Outra coisa, meu irmão, que movimentou a vida daqueles homens foi a sensação da frustração. Aqueles homens, eles se sentiram frustrados. Poxa, eles tinham planos, como eles mesmos disseram, de que Jesus seria o Redentor de Israel. A visão deles era que Jesus seria um rei, talvez como Davi foi. E eles fizeram vários planos. Eu imagino os dois talvez pensando: Jesus vai isso, vai matar o rei, vai matar Herodes, vai matar fulano, ciclano, e vai ser consagrado rei. Quando, meu irmão, eles percebem que todos os planos que eles fizeram na sua alma não se concretizaram, eles se sentiram frustrados. Cuidado para a frustração não movimentar você. Talvez, meu irmão, você está no lugar certo. Talvez o seu trabalho é o lugar certo. Talvez, meu irmão, você até está no lugar, mas as frustrações estão querendo te tirar da Jerusalém. Quem sabe, meu irmão, o teu ministério é a tua Jerusalém, mas o que mais o diabo quer é fazer com que o medo da tua frustração te arranque do ministério. É o medo de ser envergonhado. E às vezes você planeja e não acontece. Talvez o que você quer que aconteça não acontece no seu tempo.
E isso vai gerando, às vezes, frustrações. E a frustração te tira do lugar da ressurreição e te leva para um lugar que ninguém conhece. Eu estou te falando isso, sabe por quê? Porque até hoje não tem certeza onde era Emaús. Se você fizer uma pesquisa, você vai dizer que alguns historiadores dizem que é num lugar, outros dizem que é outro. Ninguém sabe exatamente onde é Emaús. Ou seja, a frustração e o medo te arranca do lugar mais precioso que havia na face da terra, que era Jerusalém. É um marco profético de Deus nesse planeta. Te tira do centro dos maiores acontecimentos, do centro da ressurreição, e te leva para um lugar onde as pessoas nem sabem onde é. E tu sabe o que significa Emaús? Emaús significa água quente, banhos quentes. Quem gosta de tomar um banho quentinho aí, dá glória a Deus? Quem já foi em Caldas Novas, dá aleluia. Quem quer ir, dá glória a Deus. Vai lá e não. Ai, podia fazer uma excursão da metro. Ó o anjo revelando aqui. Fazer uma excursão nossa para Caldas Novas, amém, irmão? Lá, irmão, é tremendo. Lá não tem medo de água gelada. Você entra na água, é tudo quente. É uma maravilha do céu. Quem sabe, meu irmão, esses homens, vamos rapar fora desse lugar aí, nós estamos sendo perseguidos, humilhados. Eu vou lá para aquele lugar lá que tem água quente. Quantas vezes, meu irmão, você está correndo do lugar que Deus tem para você, procurando um lugarzinho quente para você. Um lugar que talvez você não precise fazer nada. Um lugar onde você não é perseguido. Um lugar que ninguém nem conhece. Enquanto Deus está te dizendo: filho, não saia de Jerusalém até que o milagre aconteça. Diga assim comigo: nenhuma frustração. Diga bem forte: nenhuma frustração vai me tirar. Diga bem forte: vai me tirar do lugar que Deus tem para mim. Se isso é verdade, dá uma salva de palmas a Jesus nessa noite, amém? Se me humilharem, eu continuo. Se me ameaçarem de morte, eu continuo. Se meus planos forem frustrados, eu continuo. Eu não vou para outro lugar que Deus não queira que eu esteja. Aí é muito interessante a gente notar eles indo embora. E a Bíblia diz que eles eram conversadores. E eles começam a conversar um com o outro. A Bíblia diz. E eu fico imaginando os dois dando as costas para Jerusalém. Os dois saindo do lugar da ressurreição. E eles batendo papo. E quem sabe um dizendo para o outro: cara, que bom que a gente saiu, rapaz. Estava na hora, a gente pensou, mas não aconteceu. Sabe o que eu vejo aqui? Era cego guiando cego. Era descrente guiando descrente. Sabe qual é a prova da descrença deles? Quando Jesus pergunta para eles o que aconteceu, eles chegam e dizem assim: um grande profeta chamado Jesus. Um discípulo que crê em Jesus sabe que Jesus não é um grande profeta. Sabe que Jesus é o Rei dos Reis, o unigênito Filho de Deus. Deus encarnado, Deus na terra. Quando eles já dizem assim, o grande profeta, ali já mostrava a fé deles sendo corroída. Eles estavam vivendo uma crise de fé. No versículo 19 diz: era um grande profeta. Outra prova de que a fé deles tinha esmurecido era, eles começam a dizer: olha, até tem umas mulheres lá
que dizem que Jesus ressuscitou. E há outros discípulos que foram lá e até constataram que o corpo não estava lá. A verdade é, eles não acreditavam na ressurreição. E sabe o que eles faziam um com o outro? Um alimentava a descrença do outro. Quando dois cegos andam juntos, a cegueira deles vai levar para Emaús. Quando dois cegos andam juntos, traduzindo, a sua cegueira vai levar para o buraco. Talvez, meu irmão, você está cheio de dúvidas, talvez a sua fé está fraca, você está cheio de pecado na sua vida, e você só está andando com aquele que bate papo contigo. Não é aquele que vem e confronta você e leva você a retornar ao lugar que você não deveria sair. Olha o que acontece, meu irmão, dois cegos, um guiando o outro, dois incrédulos. Aí chega a terceira pessoa. Dá um glória a Deus aí. E eu profetizo, se você está andando com outro cego, vai chegar a terceira pessoa nessa conversa em nome de Jesus. Aí chega o terceiro, a terceira personagem. E a Bíblia diz que os olhos deles estavam como que bloqueados. E não conseguiram reconhecer quem era Jesus. Ou seja, não necessariamente era que Jesus estava diferente. Poderia até ser. Mas a Bíblia diz que havia sobre eles uma cegueira imposta. Eles não conseguiam enxergar que era Jesus. E no meio da conversa dos dois cegos, dos dois incrédulos, Jesus começa a conversar. E o tremendo que antes dele se revelar, ele começa a trazer de volta a palavra profética, a palavra revelada. E ele começa a dizer desde Moisés todas as revelações acerca do Cordeiro de Deus. E eu já me perguntei, por que será que antes da revelação, Jesus pregou para eles? E a constatação que eu tenho é a seguinte, que talvez se Jesus viesse andando, talvez eles nem seriam capazes de acreditar. Sabe o que eu vejo que Jesus fez com eles? Jesus os evangelizou novamente. Jesus trouxe a palavra que estava na alma, mas tinha saído do coração. E Jesus começou a trazer todas as palavras proféticas, as palavras dos profetas acerca dele. E não é à toa que esses discípulos diziam, você não achou estranho que enquanto ele falava das escrituras, o nosso coração queimava? Então olha o que Jesus fez. Diga assim comigo, Jesus começou a andar com eles. Segundo, diga assim, Jesus começou a falar com eles. Diga assim, terceiro, Jesus comeu com eles. Você quer um mapa para trazer de volta aqueles que saíram de Jerusalém? Você quer ser, meu irmão, um discípulo de Jesus e fazer como ele fazia primeiro? Você tem que começar a andar com aqueles que não acreditam mais. Eu profetizo em nome de Jesus, preste atenção, que Deus vai te colocar no meio da conversa de incrédulos. Eu gostaria que você recebesse pela fé, meu irmão, essa palavra. Deus vai te colocar no meio da conversa daqueles que já estiveram em Jerusalém. E no meio da conversa, talvez você vai ouvir muita coisa que você não deveria ouvir. Talvez você vai ouvir muitas acusações. Ah, mas a igreja fez isso, fulano fez isso, pastor fez aquilo. Sabe o que você vai fazer, meu irmão?
você não vai acusar, mas você vai começar a trazer de volta as palavras do profeta. E no meio, meu irmão, dessa conversa, no meio dos incrédulos, Deus vai usar você. E não somente você vai andar, falar, mas você vai voltar a ter comunhão. Há muita gente que deveria estar aqui e não está aqui porque a terceira pessoa da conversa fugiu. E talvez, meu irmão, essa terceira pessoa é você. Quantos poderiam estar aqui se você fosse a terceira pessoa da conversa? Mas às vezes, meu irmão, em vez de alimentarmos com palavras do profeta, alimentarmos com a palavra de Deus, a gente que é contaminado pelos discípulos de Emaús. Somos nós, meu irmão, que somos contaminados. Aí ele começa, só está vendo? Eu pensei que ia ser desse jeito, eu pensei que era ser daquele jeito, mas não foi. Aí você é mesmo, né, cara? Eu pensei que era isso. Ih, mas tu lembra daquele atribulado? Aquele atribulado está lá na igreja ainda, misericórdia. Não sei como é que o pastor Bruno aguenta ele. Quer enganar o pastor Bruno, pode escrever, ó. Vai puxar o tapete. Ai, fulano é miserento, é filho do fogo do inferno. Tem que sair mesmo, sai fora. Em vez de você trazer de volta aquele que é discípulo de Jesus diria ser. Se você sente que essa pessoa não gosta de você, você continuará sendo gentil com ela. Não, mas fulano não responde meus WhatsApp. O Filho de Deus vai dizer assim: quem sabe ele está trabalhando muito. Quem sabe ele quebrou o telefone. Igual Paulo ia mandar um recado para ele aí. Ele falou: o telefone quebrou. A terceira pessoa da conversa, cheia do Espírito Santo, é capaz de mudar duas pessoas que estavam indo para um lugar de desobediência. E são capazes de torná-los de volta para Jerusalém. Agora eu te pergunto, meu irmão, na sua caminhada, na sua vida, qual tipo de pessoa você é? Você é daqueles, meu irmão, que não está conseguindo mais acreditar. Talvez você ouve falar, olha, umas mulheres ouviram falar que Deus pode fazer grandes coisas. Fulano diz que eu posso viver grandes coisas. Talvez você não consegue acreditar. Você sabe qual foi o momento da revelação? Quando é que eles descobriram que Jesus era Jesus? Diga aí. Aonde? Aonde? No partir do pão. Quem gosta de pão, dá glória a Deus aí. Sabe quando é que o caráter de Jesus é revelado no meio da igreja? Quando a gente é capaz de vencer nossas diferenças e conseguir comer o pão com o irmão. É quando o mestre consegue comer pão com aquele que duvidou da sua ressurreição. É quando o mestre é capaz de comer o pão com aqueles que abandonaram a posição. Você quer, meu irmão, que Jesus se manifeste na igreja metodista centenária de uma maneira sobrenatural? O que vai fazer, meu irmão, não é o nível do louvor, não é o nível do pregador. O que vai fazer é quando a gente for capaz de comer o pão com aqueles que deixaram Jerusalém. Quando a gente começar a comer o pão com aqueles que nos abandonaram, talvez. Comer o pão
pão com aqueles que talvez, meu irmão, falam mal de nós e nos odeiam. É ali que o caráter de Jesus é manifestado. É no partir do pão. Sabe quando é que teu marido vai ver Jesus na sua vida? É quando, meu irmão, ele fazer talvez aquilo que te desagrada, ele vir com pedra, querendo te ameaçar, querendo briga, e você ser capaz de sentar com ele em sabedoria e comer o pão com ele. E naquele momento que você vai comer o pão no meio da ira, o Espírito Santo vai descer sobre ele e vai acalmar o coração dele. Sabe, homem, quando tua mulher vai ver Jesus na sua vida, não é quando você compra uma Bíblia maior ou menor, é quando no meio das lutas, no meio das aflições, você senta com ela e come pão com ela, come pão com teus filhos. É ali que Jesus se manifesta na sua vida, homem. Muito mais do que quando você pega esse microfone, talvez. Jesus se manifesta muito mais na minha vida, dentro da minha casa, do que eu como pastor dessa igreja nesse altar. É lá em casa, no meu partir do pão, que Jesus mais se manifesta na minha vida. É quando eu sou um pai de verdade, quando você é uma mãe de verdade, quando você ama seus filhos e respeita a sua mulher, quando você, meu irmão, no oculto não fala mal do irmão, é ali que Jesus se manifesta da maneira mais poderosa na sua vida. Não é, meu irmão, quando alguém pega um microfone ou com o seu instrumento ou prega e a unção der, meu irmão, isso é bênção. Mas o maior momento da revelação do caráter de Cristo na nossa vida é quando a gente é capaz de comer pão com alguém. E comer pão com aqueles que duvidaram. Pão com aqueles que fugiram. Pão com aqueles que questionaram. Aí você sabe o que vai acontecer? Eles vão voltar para Jerusalém. A Bíblia diz que no mesmo momento que Jesus se revelou, eles saem da sua tenda e voltam para onde, irmãos? Está com medo de dizer? Diga aí, Jerusalém. 1, 2, 3 e 1, 2, 3 e Jerusalém. A terceira pessoa da conversa revela a sua incredulidade, ministra a palavra, come com eles e agora voltam para o lugar da onde não deveriam ter saído. E quando eles chegam em Jerusalém, eles se encontram com os discípulos e todos eles celebram a ressurreição do Messias. Quando, meu irmão, você retorna, quando você volta para a sua posição, você vai viver um momento de celebração na sua vida. Quantos conseguem crer nisso? Dê um glória a Deus bem forte. Agora é o seguinte, grava isso, terminando. Eles só voltaram para Jerusalém porque uma terceira pessoa decidiu, diga assim comigo, caminhar com eles, diga, conversar com eles e comer com eles. Muita gente vai voltar para a casa de Deus, porque você vai voltar a caminhar, você vai voltar a conversar e você vai voltar a comer com aqueles que estão longe. Eu libero uma palavra profética em nome de Jesus. Não foi à toa, meu irmão, que assim que colocamos essas cadeiras, nós colocamos 100 cadeiras a mais. Entretanto, essas cadeiras são infinitamente, o número delas é infinitamente menor do que nós precisaríamos para resgatar os que saíram de Jerusalém.
infinitamente. Nós somos uma igreja de quantos anos? Quem sabe aí? 48 anos. Vai fazer 49. Nosso aniversário será sobrenatural em dezembro, irmão. Marque aí. Somos uma igreja de 49 anos. Uma igreja que tem aproximadamente efetivo 400 e poucos membros. Divida 49 anos e pergunte para você mesmo quantas pessoas foram ganhas nesses 49 anos. Pastor, alguns morreram, mas alguns também tiveram filhos. Sabe o que isso expõe? Preste atenção. Expõe a nossa vergonha. E eu estou dizendo isso, irmãos, não é só da Centenário, é a Central, que tem lá seus 500 membros. E tem mais idade até que a nossa, né, irmão? Fica quieto aí, né, irmão? Expõe a nossa vergonha. Nós somos uma igreja que não anda com as pessoas. Nós somos uma igreja que não ganha nem 100 pessoas por ano. Pastor, está amarrado. Eu tenho orgulho. Estou falando que você tem que ter orgulho não, mas bem-aventurado aquele que se olha no espelho e vê o seu fracasso. E eu me coloco nesse fracasso, porque eu já estou aqui há quase um ano. E às vezes, meu irmão, a gente se acha, quando na verdade nós mais fracassamos do que fomos vitoriosos. Será que alguém fez o cálculo aí? Vou fazer isso aqui, irmão, para nós. Se dividir 49 anos por 450 pessoas, eu não sei quantas pessoas que dão, irmão. Vai dar muito pouco. Sabe por quê? Porque a gente não quer andar com ninguém. A maioria sabe o que quer? A maioria quer sentar no culto, receber uma palavra, cantar um louvor bem cantado e ir embora. Eu estava dizendo no discipulado essa semana que o que menos Deus se importa é com os grandes ajuntamentos. Porque os maiores milagres, as maiores revelações não se deram em grandes ajuntamentos como o nosso. As grandes revelações se deram nos pequenos grupos. Quando você está comendo pão na casa de um irmão. Quando você tem intimidade com um irmão. Com todo mundo eu sei que é impossível. Mas você tem intimidade, você parte o pão com ele. Você come o pão com ela. É ali que o caráter de Cristo é revelado de maneira mais profunda. Sabe por quê? Nós temos 49 anos e somos uma igreja ainda pequena. Porque pouca gente quer ser o terceiro agente da conversa. E a nossa igreja metodista, irmãos, que é uma igreja de mais de 300 anos, é uma igreja no Brasil que tem talvez 290 mil pessoas. Aí você diz, glória a Deus por tudo. Mas tem igrejas aí, irmão, que tem 20 anos e já conquistaram mais de 1 milhão de almas para o Senhor. Você pode dar uma salva de palmas para essas igrejas, em nome de Jesus? Bate forte, irmão. Dá um glória a Deus, o que Deus está fazendo, levantando pessoas para fazer o que a gente não fez por muito tempo. É difícil, irmão. Mas eu quero liberar uma palavra profética hoje, dia 24, não é isso? 22. Nós vamos experimentar um crescimento sobrenatural na nossa igreja. Sobrenatural. Pastor, por quê? Porque Deus vai fazer você andar com aqueles que não estão acreditando mais. Nós não vamos depender, preste atenção, nós não vamos depender do apelo que o pastor faz no final do culto.
Porque você vai ganhar alma no meio da rua, você vai ganhar alma na sua casa, você vai ganhar alma no seu trabalho. É aí, meu irmão, que a igreja cresce. Chega do tempo onde se colocava nas costas do pastor ou dos pastores a responsabilidade do crescimento. Um homem só, meu irmão, não é capaz de ganhar uma multidão, a não ser Pedro. A não sei que Deus dê para nós a unção que Pedro tinha, mas ainda não deu. Todas as igrejas que crescem, hoje em dia elas crescem porque discípulos geram discípulos. Homens andam com homens, mulheres andam com mulheres. E é no partir do pão, na comunhão, o caráter de Cristo é revelado. E eles passam a andar juntos. É isso que Deus vai fazer na nossa vida. Eu estou nessa fé, amém, irmãos? Como eu costumo dizer, eu não sei se são todos. Mas se o Senhor levantar 10 homens que queiram andar com pessoas e 10 mulheres, preste atenção, nós já vamos viver um grande avivamento nessa igreja. Pastor, só 10? Só 10. Porque se a gente ganha, preste atenção, cada um andando com 2, vamos pensar igual o caminho de Emaús. 10, 10, 20, 20, 20, 40. Imagina se a média de salvação das igrejas fosse 40 pessoas consolidadas. Em 10 anos teríamos quanto? 400. Em 20 anos, 800. Isso sem aumentar, só os 10 lá do início. Olha a nossa vergonha, igreja. Isso se fosse só 10 homens e 10 mulheres. A verdade é que a gente reclama, a gente julga, mas a gente não anda com quem está indo para o caminho errado. A velha temática de todo pastor: se cada um ganhasse uma alma, terminando, uma alma por ano. Em 2018 nós teríamos mais de 800 pessoas aqui. Nem caberia, porque aqui não cabe 800. Nós teríamos que talvez ir para um outro lugar, porque cada um ganhou um. Dá um glória a Deus aí, irmão. Dá um sorriso para Jesus aí. Olha para o seu irmão e diga assim: tá vendo, irmão? E você só quer vitória, 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 vitória. Vim para a igreja hoje para receber vitória, 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 vitória. É a maior vitória que você pode ter é viver uma vida de fidelidade com o Senhor. Aí sabe o que acontece? A prosperidade vem, a saúde vem, a bênção vem. Quando você se coloca no chamado de Deus e ser essa terceira pessoa. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Feche teus olhos. Talvez, meu irmão, você está dizendo assim: pastor, mas eu não posso ser essa pessoa ainda, que eu estou saindo do lugar. Talvez você diz assim: Senhor, eu não estou preparado, eu sou daqueles que está correndo. Mas, meu irmão, eu tenho certeza que chegou o dia de você voltar para o seu caminho, voltar para o seu lugar. Chegou o dia de você voltar para Jerusalém. Chegou o dia de você vencer o medo de ser humilhado. Chegou o dia de você vencer o medo do fracasso. E você voltar a acreditar que a palavra do profeta vai se cumprir.
leis de Moisés diziam o que o Filho de Deus precisaria passar. Talvez, meu irmão, o que está faltando a você é essa capacidade de voltar a acreditar. E voltar para o caminho, para a cidade que Deus tem para você. E hoje, meu irmão, não vou fazer nenhum apelo para você vir aqui como eu faço todo domingo. Eu vou orar por toda a igreja e algo vai ser desatado sobre nós aqui. Algo, meu irmão, no mundo espiritual vai ser liberado sobre a nossa vida. E se você, meu irmão, estava no caminho errado, ouça. O terceiro homem da conversa chegou. E você vai, meu irmão, comer pão com ele. E você vai voltar para o lugar da ressurreição. Todos os teus medos cairão por terra em nome de Jesus. Convido você a levantar a sua mão assim agora. Levante as suas duas mãos se você puder. Levantar as duas mãos é símbolo de redenção. É quando você se apresenta diante do Senhor e se rende diante dele. E que você, meu irmão, nessa noite se apresente diante do Senhor. E eu creio, meu irmão, que nessa hora todo medo está caindo por terra na sua vida em nome de Jesus. Apresenta o teu coração para Ele agora. E diga para Ele, meu irmão, os teus medos. Talvez o medo de ser humilhado, talvez você não consiga acreditar como você acreditava. Bem-aventurado aquele que reconhece, porque Jesus hoje está aqui para resgatar a palavra profética que foi lançada sobre a sua vida. Ele está aqui, meu irmão, para te resgatar. Espírito Santo, arranca, Espírito Santo. Arranca, Espírito Santo, toda insegurança em nome de Jesus. Tira desse coração todo o medo de fracasso. E escreve no coração dele: você não será envergonhado. Você não será humilhada. Não tenha medo daqueles que acusam e dizem que o Redentor está morto. Eis que Ele coloca sobre nós um espírito de ousadia e não de covardia. Não sai do teu lugar por medo. Não saia do teu lugar. E agora o Senhor está trazendo à tona na sua alma, no seu espírito, tudo aquilo que os profetas disseram. Essa igreja está debaixo de uma palavra profética, irmão. Há muitos anos foi lançada uma palavra profética sobre essa igreja, que essa igreja impactaria esse bairro, o maior bairro da cidade, que deveria ter a maior igreja da cidade, que deveria ter uma igreja que é ativa, uma igreja que vive para os outros e junto com os outros. E nessa noite, meu irmão, o Senhor resgata essa palavra sobre nós. Não sejamos tardios em crer, porque eu creio no que os profetas disseram.
O Senhor está me dando uma data que eu não sei se você tem fé para crer. Mas Deus está me dizendo aqui, ó, que há 39 anos foi lançada uma palavra. E aquela palavra foi lançada nesse lugar. E o Senhor escreveu no céu, e o Senhor manda dizer, igreja, há uma palavra profética. Vocês estão debaixo de uma palavra. E essa palavra envolve você e esse lugar. O Senhor me fala aqui. Volte a acreditar, igreja. Volte a acreditar. Lembra o que os profetas disseram. Volta para a tua posição. Volta, igreja. Volta para Jerusalém. Retorna. Porque é em Jerusalém o lugar da celebração. É em Jerusalém que você vai ver o ressurreto. E vai ver a manifestação do poder daquele que ressuscitou. Nós queremos voltar, Senhor. Nos leva de volta, Senhor. Nos leva, Espírito Santo, a começar em mim como pastor, Senhor. Leva-me, Senhor, ao lugar onde Tu queres. A começar a cada líder dessa igreja, movimenta, Espírito. Leva para Jerusalém, Senhor. A cada discípulo dessa igreja, retorna, Senhor. Retorna, Pai. E os que estão indo em direção contrária, traz essa metanoia, essa mudança, essa transformação. E traz de volta, Senhor, traz de volta. Traz de volta. Traz de volta, Espírito Santo. Nos coloca no meio da conversa dos incrédulos. Nos coloca lá, Espírito Santo. Porque através da nossa vida, os incrédulos voltarão a crer. Os incrédulos voltarão para Jerusalém. E junto com eles, experimentaremos o poder daquele que é ressuscitado. Diga assim, igreja. Diga assim comigo. Eu creio. Diga, eu creio na palavra dos profetas. Diga, eu creio que Deus tem um chamado. Diga assim, para esta igreja. Diga, há uma unção específica para esta igreja. Diga, e eu vou ver a palavra do profeta se concretizar nesta igreja. Em nome de Jesus. Celebra a tua fé com a salva de palmas.
Bem forte, bem forte. O Senhor tem gerado uma expectativa muito grande diante daquilo que Ele vai fazer. Muito grande. Muito grande. Pega na mão do seu irmão e diga assim: algo grande vai acontecer quando você começar a ser usado para fazer algo grande. Preste atenção, vou terminar esse culto dizendo o seguinte: essa igreja precisa que você acredite. Precisa que você se movimente. Precisa que você seja a terceira pessoa na conversa. Senão, irmãos, seremos uma igreja mediana. Uma igreja que vive para ela mesma. E não é isso que Jesus quer da igreja que Ele vai arrebatar. Ele vai cobrar de nós. Ele vai dizer: igreja, eu botei vocês na conversa de muitos incrédulos e vocês não fizeram nada. Que o Senhor nos use para mudar o caminho dos que estão indo para Emaús. E antes da bênção final, eu quero perguntar se há alguém aqui hoje. Quero chamar a igreja para orar comigo, amém? Por salvação. Eu não sei se há. Mas se há alguém aqui que estava longe de Jesus, mas quer voltar para os caminhos do Senhor, quer voltar para Jerusalém. Se há alguém onde você estiver, eu quero que você faça assim com a sua mão bem alto, porque eu vou orar especialmente pela sua vida. Nós temos uma vida ali na galeria. Uma salva de palmas a Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Eu quero, faz o seguinte, eu não vou pedir para você vir não, eu quero que alguém vá até ela. Porque é isso que é ser igreja, não é ela que vem, nós vamos até ela lá. Ó. Dê outra salva de palmas a Jesus. Há mais alguém? Onde você estiver, faz assim com a sua mão. Há mais alguém? Onde você estiver, não sai daqui sem ter certeza da salvação, não. Por favor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga assim, igreja, é hoje. Diga, é hoje. Há mais alguém? Onde você estiver. Ah, eu estava longe, eu quero voltar. Onde você estiver, faz assim. Já há uma festa, como todo pastor fala, e é verdade, amém, irmão? Tem festa no céu. Mas aumenta ela, você voltando para Ele hoje. Há mais alguém? Vira para o seu irmão e pergunte assim: você tem certeza da salvação? Pergunta aí na galeria, aqui embaixo. Você tem certeza da salvação? Se ficou cabreiro, fala assim: cara, aceita hoje. Volta hoje. Deixa Deus te usar aí agora como a terceira pessoa. Deixa Deus te usar, volta hoje. Vou terminar, irmão. Há mais alguém? Levante a sua mão agora e tem o seu nome escrito no livro da vida. Há mais alguém? Vamos orar por aquela jovem. Estenda a sua mão. Pai, obrigado, Deus, porque hoje ela volta para Jerusalém. E eu creio, ó Deus, que grandes coisas o Senhor vai fazer na vida dela. E essa igreja verá o fruto dessa mudança. Nós a abençoamos em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus por eles. Cá. Glória a Deus. Eu iria, não acabou que não deu para mim ir. Quer orar, filha? Quer orar? Ih, ó, falou que vai orar por vocês, ó. Ih, vamos ver se vai orar mesmo. Vem cá.
Dudu, já está certo que são 2 testemunhos. Faltou um, né? Quem é que não veio? Ah, cadê? Ah, tá vindo lá. Então vamos dar uma salva de palmas a Jesus pela vida dele também, que está chegando ali, né? Quem vai ser o primeiro a dar o testemunho? Paz do Senhor, igreja. Eu confesso a vocês que eu estou impactado até de sexta-feira até agora. Primeiro, eu quero dar um testemunho rapidinho, breve, do que aconteceu comigo, que o inimigo tentou Já tive vários convites de fazer esse trabalho. E na quinta-feira, 7h da manhã, eu estava na UPA. E falei com o Michel, falei, olha, não vai dar para mim ir, vou entrar em contato com o grupo e não vou poder ir, porque fiquei a noite toda passando mal na quinta-feira, mas eu já sabia que Deus é fiel, que eu conseguiria ir. E para a glória do Senhor, eu estou aqui para falar para vocês que, como muitos aqui já falaram, e não é surpresa para nenhuma pessoa da igreja, o meu genro também, pela honra e glória do Senhor, estava afastado dos caminhos do Senhor e até 3 meses atrás retornou, não aqui nessa igreja, mas ele não está presente, que ele quis mostrar o quanto Deus fez na vida dele também, através desses 3 meses, e queria apresentar esse trabalho maravilhoso. E eu vou, sinceramente, impactado até agora. E o convite que eu quero falar para vocês é o seguinte, que todo mundo que já foi sabe o que eu estou falando, o que Deus faz. Deus faz, não é que Deus não faz aqui. Como acabou de cantar agora essa música aqui, é obra do Espírito Santo que agiu lá até agora na minha mente, no meu coração. E eu confesso a vocês que eu precisava de ser tratado em algumas áreas na minha vida. Não que não fosse tratado em que Deus age aqui, age lá também, como agiu na nossa vida. Vocês me desculpem, a gente fica um pouco nervoso de tanto, do coração mesmo. Eu fico muito grato por ter esse convite que Deus realizou na minha vida. E tratou completamente daquilo que eu precisava ter de confessar a Deus. E Ele falou comigo na madrugada dessa noite o que eu deveria fazer. E eu quero pedir perdão à minha querida esposa, que há muitas das vezes aborreci ela por acaso, e Deus falou comigo. Eu te peço perdão, querida, eu te amo. Você é a minha razão de Deus na minha vida. E que Deus possa abençoar o que fez na minha vida, vai fazer na vida de qualquer um. O casal aqui também é prova disso, vivo, do que Deus está fazendo na vida de cada um que participa. Eu convido vocês que Deus vai falar com vocês plenamente, como falou no meu coração. Muito obrigado, pastor. Eu agradeço pela oportunidade. Mais um pouquinho, eu quero pedir, o Michel não está presente, porque ele está amanhã viajando, e eu peço por ele orar aqui, ele me pediu que não podia estar presente, porque passar com a família que ele está viajando para a Índia amanhã. Em nome de Jesus, sou desculpa que eu não sabia. Muito obrigado. Amém. Quem é que vai ser o segundo? Você, Simone? Olha, a paz, igreja. Primeiro eu quero confessar aqui que eu só fui para esse povo parar de mandar eu ir. Porque vontade eu não tinha nenhuma, confesso a vocês. E aí, mas tem um povo aqui lindo que não desiste de mim e ficou ali insistindo para eu ir. E aí, depois que o Beto foi e aceitou Jesus lá, gente, não tinha como eu não participar disso. E aí, sexta, sábado, eu achei que eu ia ter que entrar para a cura, porque eu queria, assim, judiar de alguns irmãos aqui, mas tudo bem. E eu queria deixar para a igreja o seguinte, a maioria das pessoas aqui já foram, faltam pouquíssimos, né? Assim como eu, foram deixando para depois. Mas eu desafio a vocês a se esforçarem, mesmo que vocês não tenham vontade, gente. Façam uma forcinha e vão. Porque, assim, a gente cantou aqui 2 vezes, né? Jesus, você é tudo que eu preciso, é tudo para mim. Será que é mesmo? Será que é só dele que você precisa? Eu te deixo essa pergunta. Lanço essa dúvida no teu coração, para tu ir lá e descobrir se é só de Jesus que tu precisa. Obrigada, gente. Ó. Vamos orar, amém, pela vida deles? Estenda a sua mão. Pai querido,
Cremos, ó Deus, que o Senhor os levou para lá, porque o Senhor há de usá-los aqui no Metanoia Serra. Cremos, ó Deus, que serão instrumentos teus aqui nesse lugar. Que tudo que foi semeado venha gerar frutos e frutos em abundância sobre a vida deles. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Amém.